Olá a todos! Iremos abordar com vocês conceitos que envolvem teoria, método e delineamento de pesquisa, buscando caracterizar alguns pontos importantes que envolvem o próprio desdobramento de uma investigação e as características importantes que essa investigação vem a ter em termos de construção de conceitos, de ideias e de uma boa elaboração para com a investigação, para com a pesquisa propriamente dita. O primeiro elemento importante, né, que a gente pode destacar aqui na discussão do texto e do documento da Gliniz, é que fala sobre construção e testagem de uma teoria. Nessa construção, ela destaca, né, a importância das teorias propriamente ditas. Nós sabemos, né, que na psicologia existem várias linhas teóricas. Então, existe a psicologia com uma base analítica, a psicanálise, a psicologia numa base comportamental ou psicologia behaviorista, a psicologia piagetiana, a psicologia sociohistórica, ou seja, várias linhas teóricas que têm bases filosóficas para entender o que é a ciência e o que é a pesquisa, o que é a investigação. E isso acaba implicando diretamente no modo como se vai pensar o próprio resultado no futuro. Que tipo de investigação para que a gente possa compreender o que está à nossa volta e o que caracteriza a própria produção do conhecimento. É fundamental entender, né, que todo processo de conhecimento ele implica em poder, ou seja, quanto mais um determinado grupo ou indivíduos detém o conhecimento, mais poder eles têm sobre uma determinada demanda de realidade. E com isso, né, implica na própria construção, voltando aqui à ideia da pesquisa, né, na qualidade que a pesquisa vem a ter. Como nós temos diferentes caracterizações dentro da psicologia, dependendo da linha teórica, da abordagem, a gente pode caracterizar de modos distintos como que a psicologia acaba entendendo uma determinada investigação. Então, por exemplo, se a gente tiver como fundamentos teóricos uma teoria piagetiana ou uma teoria vygotskiana, a gente vai encontrar formas diferentes de encaminhar a pesquisa, bem como uma análise diferente sobre o resultado. Então, as teorias, elas são fundamentais para que a gente compreenda uma determinada escola, um determinado conceito, uma determinada abordagem que a psicologia vem a trazer e como que isso vai implicar nos resultados. Claro que é importante a gente entender que não temos que nos definir por uma teoria conceitual de modo imediato, né? Digamos assim, eu tenho que ser desta ou daquela abordagem conceitual. Mas quanto mais eu puder me identificar com uma das teorias, mais eu vou tendo uma ideia, um conceito sobre como desdobrar todo um processo de pesquisa, já que algumas pesquisas vão se pautar por dados empíricos, outras vão se pautar por dados subjetivos, e isso acaba tendo uma análise diferenciada sobre os procedimentos, né? Digamos assim, tentar pensar. Uma teoria, ela valoriza mais a qualidade de entrevistas, onde você pode avaliar a subjetividade do indivíduo sobre determinado problema. Um outro tipo de teoria dentro da psicologia vai trabalhar dados como coletas através de questionários ou de aplicação de testes, onde os dados objetivos serão mais importantes. Então a gente pode perceber, né, que na psicologia a gente encontra muito esse tipo de caracterização entre abordagens subjetivas e abordagens objetivas. E isso implica no método de pesquisa, na característica da metodologia, nos processos de investigação, nos materiais que vão ser utilizados para coletar dados e também, essencialmente, no processo de análise sobre um determinado fenômeno. A partir daí, né, as teorias elas entram como elementos centrais dentro da fundamentação e da compreensão de como que a gente vai investigar um determinado processo e como que as teorias vão se caracterizando. Então, a Gliniz, na sua discussão, ela vai justamente falar assim, tem teorias formais que procuram trabalhar com dados ou conceitos que expressam toda uma dinâmica de entendimento sobre a realidade, e existem características das teorias que são implícitas, que a gente poderia dizer que envolvem determinadas formas de entender o fenômeno que está sendo estudado, sem que necessariamente o elemento da comprovação empírica dos dados seja fundamental.
Então, nós temos teorias que vão tratar dados de forma explícita e dados de forma implícita, caracterizando os olhares sobre a própria construção dos conceitos, né? Ou os atributos conceituais que uma linha da psicologia vem a ter, se caracterizando como ciência, né? Como estudo que busca comprovar os seus dados. Quando se pensa em construtos teóricos, conceituais, é interessante sempre correlacionar com a ideia de processos cognitivos, bem como em relação a processos vinculados à dinâmica de personalidade dos indivíduos. E o George Kelly, né, fez um trabalho bastante interessante em termos de discussão sobre a formação desses elementos, né, cognitivos e de personalidade nos indivíduos, e ele passou a usar uma metáfora, né, bastante interessante, que é o homem cientista. A gente pode ampliar a própria demanda, né, para os tempos atuais, né, como o ser humano cientista. E leva-se em conta, né, a partir das investigações do Kelly, que está muito associado também às perspectivas sociais do entendimento do comportamento do indivíduo, que desde cedo a criança já começa a agir como um cientista, à medida que ela vai buscando tentar entender o que está à sua volta. Como, por exemplo, quando a criança tem lá por volta de 1 ano, está numa banheirinha, sentadinha na banheira, e ela pega um copo, um recipiente, enche de água, solta aquele recipiente dentro da água, ela escuta o barulho, né? A ideia da queda, né? Então ela está fazendo experimento, porque ela repete isso várias e várias vezes, que tem a mesma consequência. Quando ela pega esse copo, enche de água, esvazia o copo, enche novamente, esvazia, ela está fazendo todo um processo de pesquisa, de investigação, embora ela ainda não tenha a dimensão de uma pesquisa que ela está realizando. Por exemplo, por que os objetos caem, ou como que os objetos se alteram quando a água adentra o copo ou quando o copo fica vazio. Ou seja, a ideia do George Kelly é que os processos de investigação do ser humano são constantes. Então a gente se depara com problemas, a gente procura investigar os problemas, tentando entender qual a possibilidade de solução para esses problemas. O que se pode dizer de modo geral, né, são conceitos ou teorias informais, pois a gente pode não estar plenamente no uso dos elementos da ciência, os elementos científicos, mas eles estão caracterizando processos de investigação. E esses processos vão dando a cada um de nós, quanto mais essas investigações ocorrem, a predição do futuro. Ou seja, eu posso replicar aquela determinada situação diante de um problema que a gente enfrenta, para tentar entender a própria dimensão desse problema e, se ele ocorrer novamente, termos o caminho da solução. Então, a lógica das discussões sobre as teorias é que elas estão presentes nos nossos dia a dia e que nós estamos organizando e usando esses conceitos. Mas muitas vezes a gente não tem a noção de que a ciência se faz nesse dia a dia ou nessas ações que estamos realizando, por exemplo. A construção básica de uma teoria, né? Um elemento central na construção de teorias está relacionado à denominação, né, que a gente faz frequentemente de hipóteses. A hipótese é justamente pensar sobre um determinado problema. Um exemplo, como que as pessoas se sentem em períodos, digamos assim, bastante intensos emocionalmente e que também que altera toda a dinâmica de vida, né, como no caso do coronavírus. A gente pode levantar hipóteses. E essas hipóteses, elas têm que ser testadas para que a gente possa compreender o estado emocional, né, dos indivíduos diante desta pandemia. Então, a característica da hipótese é justamente trazer para os indivíduos um processo de investigação sobre aquilo que está à sua volta. E à medida que essa investigação venha a ocorrer, como que ela vai dando maior qualidade no processo de entendimento, nesse exemplo, né, das características emocionais dos indivíduos. O elemento central, né, que deve ser caracterizado é que, à medida que for mais sistemático o estudo do problema correlacionado às hipóteses, melhor é o modo como o investigador, o pesquisador, vai organizando os seus caminhos da pesquisa. Por quê? Porque ele passa a categorizar os fenômenos. Categorizar os fenômenos significa que o indivíduo, à medida que vai lidando
com o problema de investigação, né, com o tema de pesquisa, e levantando as hipóteses possíveis para a investigação, que ele vai abstraindo os elementos sobre o que pode vir a acontecer na própria dinâmica de pesquisa. Isso implica que, à medida que vai se caracterizando e categorizando a própria investigação, vai se ordenando as possibilidades dos dados a serem construídos. Ou seja, quanto mais detalhes a gente tem sobre o entendimento do nosso problema e das nossas hipóteses, mais a gente vai organizando estruturas para a investigação. A Glinice, ela diz assim, não são pré-estruturas no sentido rígido, digamos assim, do que a gente vai seguir na investigação. Mas, na verdade, são estruturas que a gente vai elaborando para termos um caminho mais adequado em termos do que a própria dinâmica da investigação vem a ter. E o que seria essa estrutura básica, né? A gente eleger o problema, eleger a hipótese, que é uma pergunta fundamental que vai caracterizar as nossas investigações, né? A relação da hipótese com o nosso problema, uma justificativa que dê base para que a investigação se dê a bom termo, é a elaboração do problema, né, correlacionado à temática de pesquisa, os objetivos que a gente vem a ter, objetivo geral, objetivos específicos, a organização da fundamentação teórica, que vai dar base para uma análise do problema de pesquisa, né, e a investigação da nossa hipótese, os procedimentos metodológicos, né, como que a gente vai fazer a coleta de dados, análise de todos os dados coletados e finalizando com as considerações finais que vão dar base para o entendimento sobre o problema que eu fui investigar. E se aquelas hipóteses que eu havia levantado se caracterizam de forma adequada ao processo de investigação. A hipótese, ela não precisa ser provada. A hipótese, ela pode, digamos assim, eu levantei a hipótese, mas ela pode não se caracterizar como algo testável, né? É uma possibilidade. Eu levanto o problema, a partir do problema a hipótese, e ela pode se configurar como adequada ou não. É a própria consequência da pesquisa. A Glinice, na discussão do texto, ela diz, né, que, por exemplo, numa abordagem da psicologia behaviorista, o elemento central a ser categorizado, ele envolve os elementos que fundamentam a psicologia behaviorista, que são as relações de estímulo e resposta, que vai se trabalhar muito com as questões que envolvem o condicionamento operante, como que esse condicionamento vai caracterizar o padrão de comportamento que o indivíduo vem a ter. Vai se trabalhar com conceitos de reforço positivo, reforço negativo, comportamentos aversivos, ou seja, vai ter todo um debate que vem a caracterizar em torno dos conceitos que a psicologia behaviorista aborda, trabalha, e não necessariamente com conceitos outros da psicologia como um todo. Não se vai trabalhar discussões sobre as questões culturais, sobre as questões sociais, ou sobre o grau de desenvolvimento em fases do indivíduo, ou aspectos inconscientes do comportamento. Não, as bases para tentar entender a pesquisa numa psicologia em que a teoria behaviorista, a psicologia comportamental é a base, vai buscar explicar as relações do comportamento humano num aspecto que envolva estímulo e resposta, que é um conceito fundamental dentro da psicologia behaviorista propriamente dito. A natureza da explicação por um processo funcional. É importante entender que nas investigações, né, a explicação ela pode se dar por dois elementos, né? Ou uma explicação por processo, onde, como o próprio nome diz, né, o processo é o elemento central em que se vai investigar como que um determinado elemento vai ocorrer. A relação, né, fundamentalmente, entre os elementos A e B, digamos assim. Por que um fenômeno A vai implicar num fenômeno B e quais são as circunstâncias dessa problemática. Ou seja, entender o processo, como que o fenômeno A caminha para o fenômeno B e como que essa relação vai se entendendo em termos do padrão de comportamento que os indivíduos vêm a ter. Digamos assim, num exemplo de explicação por processo, ao se estudar transtorno do espectro autista, nós queremos observar como que a família lida quando a criança vem apresentar
essa característica, né, do transtorno espectro autista. Por exemplo, o luto. Na explicação por processo é como que o luto vai ocorrendo à medida que a criança vai apresentando as características do transtorno espectro autista. Ou seja, como que a família começa a lidar. Então é o processo, entender a dinâmica de como essa relação vai ocorrendo, do processo A para o processo B. A criança apresentando o transtorno espectro autista e a família, como que ela está lidando com essa situação. A explicação funcional, ela vai trabalhar com as consequências. Pegando nesse mesmo exemplo, transtorno de espectro autista, a relação é de como A ocorre a fim de que B siga. Então, na explicação funcional, então a criança começa a apresentar o transtorno de espectro autista, a relação que se vai observar é a família diante do transtorno de espectro autista, que tipo de ações a família vai ter para minimizar o transtorno de espectro autista. Então, aqui é em torno da função. Em torno da função é que tipo de ações a família vai ter para que a criança que apresenta transtorno de espectro autista possa ter uma vida mais equilibrada. Então, a relação é que numa explicação funcional se tem um propósito que é intencional ou que tem alguma finalidade. Ou seja, já que nós temos essa realidade, a criança apresenta transtorno de espectro autista, o que nós vamos fazer para minimizar essas dificuldades que a criança vem a ter e como consequência da própria família. Então, no processo de explicação, é a decorrência de uma fase para outra. No processo de explicação funcional, é que tipo de ações vai se dando para minimizar o processo de transtorno de espectro autista. Então, a natureza da explicação vai diretamente implicar no modo como a gente vai conduzir a pesquisa e tem que estar no nosso problema. Então, se no meu problema de pesquisa é entender como que a família lida com o luto, eu vou trabalhar uma pesquisa baseada na explicação por processo. Se meu problema de pesquisa for correlacionado a que ações a família tem diante do luto, a minha explicação é a explicação funcional, que vai caracterizar-se por ações. Digamos assim, na explicação por processo, eu vou fazendo a leitura de como vai ocorrendo as dificuldades na família. Na explicação funcional, eu vou fazendo a pesquisa buscando caracterizar que tipos de ações a família veio a ter a partir da notícia do transtorno de espectro autista. Construindo teorias mais complexas, indução e dedução. É fundamental, né, entender, né, que enunciados estipulativos, né, são aqueles que estão correlacionados às suposições que envolvem toda uma demanda de pesquisa. E esses enunciados, eles estão correlacionados com as hipóteses, pois elas vão estar, digamos assim, à busca do entendimento sobre um padrão de comportamento. O Israel, né, citado pela Glenis, ele traz dois exemplos, né, desses enunciados estipulativos, né? Um caracterizado pelo chamado darwinismo social e outro em relação ao altruísmo, né? O darwinismo social é um conceito que foi aplicado aos seres humanos, digamos assim, de que as pessoas sobrevivem à medida que elas se organizam dentro da sociedade. Aqueles que estão desorganizados vão sendo eliminados pela seleção natural, né? Esse conceito é bastante questionado, né, na aplicação entre os seres humanos, né, porque Darwin não falou em darwinismo social. Darwin falou sobre a evolução das espécies. Essa foi a ênfase dele. Quando se trabalha com darwinismo social, né, muitas vezes se cria uma relação preconceituosa dentro da sociedade que, por isso, né, se torna estipulativo, né? O ser humano, dependendo da origem social que ele venha a ter, está fadado a desaparecer ou a continuar as suas relações sociais, seu conhecimento, suas perspectivas de vida. Então, se basear nesse darwinismo social, já se tem um pressuposto de que os mais aptos sobrevivem e os menos aptos são eliminados. E o que se questiona, né, dentro desse darwinismo social é que se tiver ações humanizadas, as pessoas vão viver com qualidade, né, nas suas relações humanas, né? Então, esse é um conceito que existe, mas é um conceito altamente questionável. A teoria do altruísmo, ela basicamente, o que ela diz, né? Altruísmo é fazer o bem sem olhar a quem, que é um conceito que também é estipulativo, porque ele caracteriza que o ser humano vai buscar sempre a humanização,
que, ao trabalhar com outras pessoas, ele vai acolher esses outros indivíduos, sem necessariamente criar relações de exclusão social, né? Vai tratar bem os indivíduos. Então, esses são conceitos, né, de enunciados estipulativos, porque eles vão entender o indivíduo na sociedade com valores já pré-existentes. Por isso, são considerados funcionalistas. As relações humanas são entendidas em funções de. Então, o ser humano faz isso porque vai ter vantagens aqui ou acolá, ou desvantagens aqui ou acolá. E se antecipa a própria explicação do fenômeno. Em relação à indução e dedução, a característica é que indução é a ideia de induzir um conceito de análise. Dedução é deduzir o que pode vir a ocorrer. Então, digamos assim, se a gente tem como base a indução, a gente já tem os elementos prévios para que a teoria vá numa determinada direção. Nós estamos induzindo aqueles conceitos. Na dedução, é a consequência dos dados que eu venho a ter. Então, a partir dos dados que eu tenho, eu vou deduzir que tal fato é isso ou aquilo. Então, isso implica em diferentes formas de investigação. Então, se eu estou trabalhando uma pesquisa indutiva, eu já tenho os elementos prévios do que eu quero encontrar. Pode ser que eu não encontre, mas eu já tenho os elementos que vão confirmar as minhas hipóteses. Na dedução, a minha hipótese ela se torna secundária, porque os dados do que eu coletei na prática serão os elementos centrais para que eu possa explicar o fenômeno de investigação. O que quer dizer, basicamente, né? Na teoria indutiva, as minhas hipóteses falam mais alto para a obtenção dos resultados. Numa teoria dedutiva, ou num trabalho de investigação dedutivo, a hipótese, né, pode ser ou não comprovada. Ela não é o objetivo final da minha pesquisa. Em relação à teoria, né, quando ela vai ser testada, né, o que se deve levar em conta dentro dos processos de investigação é como que ela vai se caracterizando nas suas demandas, nas suas circunstâncias e em suas caracterizações. É importante dizer, né, que uma teoria, quando ela tem qualidade, ela sobrevive ou vive, né, por diferentes situações, diferentes momentos e supera a falsificação, né? Então, digamos assim, a falsificação o que é? É a fragilidade que uma teoria vem a ter para explicar um determinado fenômeno. Quanto melhor a elaboração da teoria, mais ela tem bases para sua investigação. E a Glinias traz o exemplo da teoria freudiana, a psicanálise, que ela diz assim, que basicamente, né, o elemento central na psicanálise não é um elemento que se caracteriza pela comprovação objetiva, mas subjetiva. Então, quando Freud fala em pré-consciente e inconsciente, são elementos que não tem como comprovar, digamos assim, com base objetiva, né? É um entendimento, você entende que aquilo existe e que aquilo é fundamental na pesquisa. Conceitos, né, que a psicanálise usa, né? Ego, sublimação, deslocamento, regressão, fixação, entre outros, né? Não são passíveis objetivamente de comprovação. E muitas vezes conceitos podem ser utilizados de forma fragilizada, que por não serem comprováveis, se tornam mais objetos de crença do que de comprovação. Então, a teoria, para ela ter validade, necessariamente ela tem que ter a testagem, né? O que quer dizer? A gente faz uma vez, faz uma segunda, uma terceira, quarta, quinta, e a gente encontra os mesmos resultados, né? Digamos assim, né? A característica dessa construção das teorias, elas têm que estar relacionadas com aquilo que as pesquisas venham a trazer como dados empíricos, fundamentais, que podem ser tanto aquilo que a gente espera da pesquisa, como aquilo que não era esperado, né? Então, tem a tese do Renkain, que é uma tese que diz basicamente, né, que quando se vai fazer toda uma construção de pesquisa, tem que levar em conta como que a pesquisa foi elaborada, como que ela foi construída, para que os dados que a gente vem encontrar não sejam considerados negativos ou inesperados. O que quer dizer? Mesmo que a gente tenha um dado que é contrário à nossa hipótese, que a gente consiga dar legitimidade no processo de investigação daquele conceito. Ou seja, não é porque a gente não atingiu a nossa hipótese que a gente vai descartar a pesquisa, mas a gente vai buscar entender por que a nossa hipótese foi frágil e o resultado, o que ela implica em termos de entender melhor aquele objeto de investigação, de pesquisa que a gente veio a realizar, né?
É importante também pensar, né, que a psicologia, né, quando vai se fazer investigação, ela não tem um dado em comum. Então, não existe a psicologia. O que nós temos são as psicologias e as diferentes formas da psicologia entender os fenômenos que ela vem a abordar, né? Então, são importantes, né, na construção independente da teoria psicológica que a gente vem a ter, levar em conta os seguintes pontos, né? Observações baseadas em conhecimento empírico construído na área. A área seria qual linha teórica que a gente vem a ter. A estrutura teórica dependente da teoria de fundo para a interpretação dos resultados. Ou seja, como que a nossa teoria psicológica busca explicar resultados e interpretar os dados com qualidade. Não é possível dividir a ciência em teoria e observação, como faz o positivismo. O positivismo, né, como base científica, ele vai separando teoria e observação que cria um mito chamado de neutralidade científica. Embora na psicologia a gente tenha teorias que sigam o positivismo, né, é fundamental a gente entender, né, que teoria e observação devem ser correlacionadas, para que a gente não tenha essa ideia de que a ciência é neutra. A ciência não é neutra. Quando eu escolho matemática, eu já estou escolhendo um lado de investigação, de análise, e não algo que seja ausente de um posicionamento prévio que eu venha a ter. Os resultados empíricos devem confirmar a teoria caso ocorram variações, né, anomalias, resultados que eu não esperava, eles devem ser descartados para evitar-se a falseabilidade teórica. Aqui as anomalias são conceitos ou ideias ou análises que fogem completamente de um viés científico. Se a gente mantém aquele viés que não tem uma comprovação científica, aí sim a gente está numa falseabilidade teórica. Quando se diz de confirmar, é que eu levantei uma hipótese, pode ser que a hipótese não tenha se confirmado, mas eu vou refazer a pesquisa para ver se aqueles dados são dados condizentes com aquela realidade investigada. As anomalias ou as não confirmações de hipóteses, elas devem ser entendidas de uma forma segura, para que a gente não fique querendo forçar uma conclusão da pesquisa do jeito que a gente considera que é correto, né? Como no caso do Wakefield em relação à pesquisa sobre o transtorno do espectro autista, que ele organizou de um modo completamente inadequado na pesquisa seus dados e confirmou uma hipótese de que a vacina tríplice implicaria em transtorno do espectro autista, né? Que posteriormente, quando foi buscar a confirmação da teoria, se viu que era algo completamente falso e inadequado. É bom entender, né, que as relações teóricas, né, entre a psicologia, no seu entendimento, têm posicionamentos diferentes, né? No positivismo, né, existe uma leitura de realidade. No construcionismo, que é uma outra fundamentação teórica na psicologia, também tem um outro tipo de leitura de realidade. A gente tem que entender esses patamares para que a gente possa, de modo adequado, fazer uma análise de uma pesquisa condizente com os nossos objetivos, com as nossas investigações e com a característica. Por exemplo, no positivismo, a pesquisa é baseada em dados objetivos. No construcionismo, a pesquisa é embasada em dados subjetivos, interpretativos, né? Então, no construcionismo, a interpretação do objetivo da investigação. No caso do positivismo, há uma predição, né? Fazendo determinado encaminhamento, a gente vai alcançar o objetivo que nós queremos dentro de uma pesquisa. É importante entender que a psicologia deve adaptar determinadas metodologias aos seus processos de investigação, como, por exemplo, tipo de dados obtidos, técnica de obtenção de dados, o delineamento e monitoramento de mudanças, o nível de manipulação utilizado e o tratamento qualitativo ou quantitativo. O que quer dizer? À medida que nós vamos organizando nossas metodologias à luz da teoria que utilizamos, esses tipos de organização de pesquisa, eles vão se caracterizando de modo mais adequado à nossa fundamentação teórica, para que a gente possa ter uma pesquisa com uma característica fundamentada, né? Ou seja, que valorize o próprio dado que a gente venha coletar e que a gente possa ter uma implementação desses dados com qualidade nas nossas investigações, né? Ao integrar, né, resultados de diferentes metodologias, o que a gente tem que ter em mente, né? Uma teoria, ela pode ter diferentes metodologias. Isso não é problema.
Porque a metodologia é a forma como eu vou trabalhar a coleta dos dados. O importante é que o pesquisador, na sua teoria, tenha noção de como que essa teoria vai se construindo e como ela vai se caracterizando, para que ele possa compensar as fragilidades conceituais da sua investigação com uma organização e uma estrutura adequada do processo de pesquisa propriamente dito. A gente pode entender que esse processo ele vai se dando de modo mais qualitativo à medida que nós possamos valorizar toda a construção de pesquisa, né, com qualidade. Né? Desejo a todos um bom estudo, que vocês possam fazer reflexões com extrema qualidade, né, dentro desse processo de investigação que são importantes e fundamentais para a psicologia. Bons estudos a todos.